Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 5, versos 1 a 9. É a passagem bíblica sobre a qual nós vamos nesta noite refletir. João capítulo 5, versículos 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Entre a multidão e o milagre. É sobre isso que eu gostaria de, nesta noite, refletir com os irmãos, à luz desta passagem bíblica que nós acabamos de ler. O Evangelho de João, ele nos conduz aqui, neste capítulo 5, até Jerusalém, local onde estava acontecendo uma grande festa. A cidade de Jerusalém estava cheia. Havia um movimento intenso, uma religiosidade muito presente. Judeus de várias partes do mundo tinham vindo até Jerusalém para uma das festas que o povo judeu realizava. A alegria era enorme de muitos. Salmos eram cantados por aqueles que estavam acabando de chegar. Mas em meio à celebração, em meio aos festejos de Jerusalém, nós encontramos um cenário de dor. Havia no templo de Jerusalém um local esse, o qual o texto se refere como sendo a porta das ovelhas. Era um local por onde as famílias vinham para cultuar a Deus e traziam os seus animais para serem oferecidos em sacrifício a Deus, obedecendo assim as ordenanças para os rituais. E era um local por onde traziam-se os animais e os animais entravam por ali. E perto dessa então chamada Porta das Ovelhas, havia um tanque que havia sido apelidado de Betesda, palavra hebraica que significa misericórdia ou lugar de misericórdia. E aquele tanque havia se construído uma ideia naquele tempo, uma ideia que não há uma confirmação bíblica se de fato ela procedia, e tudo nos leva a crer que não,
de que de tempo em tempo acreditava-se que um certo anjo descia, agitava a água daquele tanque, e havia uma crença, uma crendice, de que a primeira pessoa que encostasse na água depois que o anjo agitasse a água, essa pessoa seria curada. Por isso que ao redor daquele tanque, chamado tanque de Betesda, tanque de misericórdia, ao redor daquele tanque ficava uma multidão de enfermos, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas que tinham algum tipo de deficiência e que buscava a sua cura. E veja comigo que enquanto há uma multidão adentrando pela cidade e adentrando pelo templo, afoita, eufórica, alegre, havia também um número considerável de pessoas ao redor daquele tanque, chamado tanque de Betesda, gente sofrida, gente enferma, gente doente. E nesse dia em que Jesus está chegando em Jerusalém, ele se depara com essa multidão chegando para a festa, mas uma multidão ao redor do tanque de Betesda, e dentre essa multidão chama a atenção de Jesus que havia ali um paralítico, provavelmente não fosse o único paralítico, mas aquele paralítico, ele de alguma maneira, ele despertou a atenção de Jesus. E diz o texto que ele estava ali há 38 anos buscando a sua cura. Este episódio, ele revela para nós alguns contrastes profundos. O apóstolo João, também chamado de evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos mostra não apenas um milagre que Jesus realiza, mas ele nos mostra um retrato da condição humana e da intervenção da graça. Eu quero analisar este acontecimento com os irmãos e, para fins de aprendizado nosso, eu quero olhar para alguns contrastes deste texto, contrastes estes que continuam ainda muito presentes nos dias atuais. E observe comigo, primeiramente, um contraste entre uma cidade religiosa e um homem esquecido. Uma cidade religiosa e um homem esquecido. Nós não sabemos qual das festas que estava acontecendo em Jerusalém. O evangelista João, ele não se preocupa em dizer qual das festas. Era uma festa religiosa. Provavelmente não fosse a festa da Páscoa, mas poderia ter sido. O povo judeu se reunia em grande celebração pelo menos 3 vezes ao ano no templo de Jerusalém. Eles se reuniam para a festa da Páscoa, se reuniam para a festa de Pentecostes e também se reuniam para a festa do tabernáculo. Essas 3 festas atraíam o povo até Jerusalém. A festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, ela acontecia, essas 2 festas muito próximas. A festa de Pentecostes era 50 dias depois da festa da Páscoa. A festa da Páscoa fazia referência àquela libertação milagrosa em que Deus libertou o seu povo lá no Antigo Testamento, sob a liderança de Moisés, depois das 10 pragas, em que Deus libertou o seu povo que estava no Egito, sendo escravizado. Essa era a celebração da Páscoa, uma lembrança daquele feito histórico em que Deus libertou o seu povo. A festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, era uma festa em que o povo judeu vinha até Jerusalém, trazendo assim o dízimo das suas colheitas e também o dízimo do seu gado para oferecer a Deus, para que o templo de Jerusalém ficasse suprido de mantimentos, para que assim pudesse atender
tanto aos levitas como também àqueles necessitados. A festa de Pentecostes era a festa da colheita, em que o povo tirava 10% da sua colheita, do seu grão, dos seus animais, e traziam para Jerusalém para entregar ao Senhor. Essa era a festa de Pentecostes, a festa da colheita. A festa do tabernáculo era também uma festa bem interessante, em que o povo judeu vinha para Jerusalém e eles passavam alguns dias em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, cultuando a Deus no templo, mas habitando em barracas por alguns dias, em lembrança àquele período histórico do passado de peregrinação de 40 anos no deserto. Então o povo judeu se reunia pelo menos 3 vezes em uma grande festa em Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa também dos tabernáculos. Não sabemos qual dessas 3 festas, mas essas festas atraíam muitos judeus que moravam distantes. Alguns historiadores acreditam que Jerusalém, nesse tempo do Novo Testamento, tinha aí cerca de 80 mil habitantes que moravam em Jerusalém. Mas por ocasião das festas, era comum esse número se multiplicar consideravelmente, cerca de 4 vezes, ou seja, a cidade de Jerusalém chegava a ter, por ocasião de suas festas, 300 mil pessoas. Estou trazendo isso apenas para ressaltar que havia uma multidão de gente muito religiosa presente na cidade de Jerusalém. E embora a gente não saiba qual das festas que eles estavam comemorando, mas Jerusalém estava abarrotada de gente, movimentada, muita alegria, muito festejo, muita euforia. As festas do povo judeu, naquele tempo, eram a maior expressão religiosa do mundo todo. Mas veja aqui, que contraste. Bem ali, tão perto do templo, enquanto havia uma multidão de talvez 300 mil pessoas, reunidas, alegres, cantando, celebrando a Deus, ali muito perto havia um homem esquecido. A cidade santa estava cheia de pessoas do bem, mas bem perto dali havia um homem completamente ignorado, sentindo-se tristemente mal amado e totalmente abandonado. As pessoas estavam tão ocupadas em suas obrigações religiosas e rituais da fé, que foram surdas aos gemidos dos enfermos, porque não estava ali apenas aquele homem, mas tantos outros. Aquela multidão religiosa estava cega aos problemas dos outros. Aquela multidão religiosa estava insensível à dor dos que sofrem. Meus irmãos, a gente aprende olhando para esse contraste dessa cidade religiosa e este homem esquecido, que é possível estar no lugar certo, na igreja certa, no culto certo, vivendo religiosamente errado. É possível estar no lugar certo, na igreja certa, no culto certo, mas vivendo religiosamente errado. É quando a fé, ela se torna apenas um momento de apresentação e não mais influencia a prática da vivência diária. Era o caso daqueles milhares e milhares que subiam e desciam para Jerusalém. Religiosidade não é sinônimo de transformação. O Brasil é um país extremamente religioso.
A nossa cidade, ela é uma cidade, Itaperuna é uma cidade extremamente religiosa. No estado do Rio, das 92 cidades que temos, talvez Itaperuna seja a cidade mais evangélica do nosso estado. Eu não posso afirmar isso com muita certeza, mas eu tenho fortes suspeitas. A grande questão é que me parece que essa religiosidade, essa fé que a gente diz que tem, pode ser que ela não esteja fazendo muita diferença na nossa vida prática. Porque, por um outro lado, nós somos a cidade mais violenta do nosso estado e a 9ª cidade mais violenta do Brasil. Quantos que infelizmente não vivem aquilo que professam? Quando o IBGE bate na porta da casa e pergunta assim, qual a sua religião? E aí ele diz, o IBGE agora tem uma nova classificação, eu sou evangélico não praticante, como se fosse possível ser um evangélico não praticante. Se não é praticante, não é evangélico, porque a nossa fé sem obras, ela é morta. A Bíblia não deixa meio termo, ou a gente é, ou a gente não é. O quanto temos realmente praticado a nossa fé? O quanto a nossa fé tem feito realmente diferença na nossa vida diária? Na nossa ida e vinda? Quantos de nós têm sido capazes de enxergar aqueles que padecem deitados à beira do tanque? O contraste aqui é muito claro, uma cidade cheia de religião, mas um homem vazio de esperança. E esse é o primeiro contraste que esse texto nos mostra. Uma cidade religiosa e um homem completamente esquecido. Mas em segundo lugar, há um outro contraste que também me chama a atenção, é um tanque cheio versus muitos corações vazios. O tanque estava cheio de água por dentro, mas também, irmã Sebastiana, cheio de gente por fora. De gente sofrendo, gente sofrida. Ali estavam cegos, coxos, paralíticos. Além dos enfermos, eu também creio que haviam ali os acompanhantes. Porque aquele homem faz uma reclamação, ele diz que ele não tinha ninguém que o colocasse na água quando aquela água supostamente fosse mexida por um anjo. E se ele faz esse tipo de reclamação, certamente ele observou que outras pessoas tinham, mas ele não tinha. Então dá para imaginar que ali haviam muitos acompanhantes. O paralítico diz, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Apesar de tanta gente ali, a fala deste homem é uma fala de lamento. O seu semblante é de desprezo. A sua alma está cansada. O seu coração está solitário. Meus irmãos, isso é muito chocante, porque havia uma multidão ali, tão perto dele. Mas não havia compaixão. Havia proximidade física, mas faltava empatia. Faltava compaixão. Todos estavam focados no próprio milagre, ninguém olhava para o lado. Sabe, meus irmãos, esse é um retrato do mundo ainda nos dias atuais. Há muita gente indo e vindo todos os dias. Há uma multidão no corre-corre da vida. Talvez há 2 horários em nossa cidade que de segunda a sexta exemplificam muito bem esse corre-corre do dia a dia. E esse horário é entre 6h30 e 7 horas da manhã.
Se nós formos às vias principais da cidade, nós vamos perceber isso. É gente indo de carro, gente indo de bicicleta, gente indo de moto, gente indo de ônibus, gente indo de Uber, gente indo de mototáxi, pessoas indo para o seu trabalho, pessoas indo para a escola. Quando chega de tarde é a mesma agitação entre 5 e 5 e meia da tarde, pessoas voltando, pessoas correndo, pessoas agitadas. Mas na verdade cada um está focado nos seus sonhos pessoais, nos seus próprios problemas, nas suas lutas individuais. Parece-me que o egoísmo nos impede um pouco da compaixão. E às vezes nós podemos estar sentados no mesmo banco, cantando o mesmo hino, ouvindo a mesma mensagem, e ainda assim não perceber a dor do outro. O tanque estava cheio, mas os corações de todos eles estavam vazios. Que grande contraste! Um tanque cheio, muitos corações vazios. A gente olha para as ruas da nossa cidade e vemos as ruas cheias de gente, mas gente, muitas das vezes com o coração vazio. Pessoas aflitas, pessoas cansadas, pessoas oprimidas, pessoas deprimidas. Que grande contraste, ainda nos dias de hoje. Mas observe comigo ainda um outro contraste neste texto. Muito tempo de espera versus um milagre em um instante. Muito tempo de espera. O homem estava enfermo há quanto tempo? Quem lembra? 38 anos. Eu pergunto aos irmãos, 38 anos é pouco ou é muito tempo? É muito tempo. Principalmente para estar enfermo. Principalmente, meus irmãos, para ficar enfermo, 38 dias é uma eternidade. 38 anos, então, nem se fala. 38 anos que esse homem vive com tentativas frustradas. Sempre que aquela água mexia, provavelmente com força do vento, porque não há condições de crermos que de fato descesse anjo para agitar aquela água. Provavelmente uma brisa mais forte mexesse aquela água e criou-se uma crença de que era um anjo que tinha descido. Mas cada vez que aquela água mexia um pouco, era uma agitação só e aquele homem tentava. Mas 38 anos de tentativas frustradas. Quando a água mexia, ele pensava, é hoje, é agora. Mas a sua esperança, que se renovava rapidamente, ela era quebrada, porque ele não alcançava. Decepções repetidas, frustrações acumuladas. Talvez esse homem já tivesse perdido a expectativa. Talvez ele já estivesse até acomodado. Mas no versículo 8, depois de 38 anos em espera, em um instante, Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, e depois que Jesus disse isso, o texto não diz que demorou nem 38 segundos. Diz o texto que imediatamente o homem ficou são. O homem ficou são. 38 anos não foram impedimento para uma palavra de Jesus. 38 anos de espera nada significaram diante do poder instantâneo de Jesus. 38
longos anos de sofrimento não tiveram força alguma para impedir o agir imediato do céu. 38 anos de expectativas frustradas não foram obstáculos para a manifestação do poder do Deus eterno. Isso porque o tempo da nossa dor não limita o poder instantâneo de Cristo. Aquilo que alguém pode carregar há anos, aquilo que alguém pode estar trazendo por muito tempo, pode cair hoje diante da autoridade da palavra. Porque Deus não é limitado pelo tempo humano. 38 horas, 38 dias, 38 meses, 38 anos significam nada diante da palavra de Jesus. A dor e o sofrimento de alguém pode durar décadas, mas com uma palavra Deus pode mudar uma história. O contraste entre os 38 anos e um milagre imediato, ele foi eliminado com uma palavra de Jesus. Jesus simplesmente disse: levanta, toma teu leito e anda. Quando Jesus fala, o mar obedece. Quando Jesus fala, a doença pode cair por terra. Quando Jesus fala, demônios estremecem. Quando Jesus fala, mortos podem ressuscitar. Porque a palavra de Jesus tem poder. É por isso que, em quarto lugar, há um outro contraste que chama a nossa atenção, é a crença na água versus a fé na palavra. A crença na água versus a fé na palavra. Havia a crença popular de que descia um anjo de tempo em tempo e a água mexia, e então depois que a água mexesse, a primeira pessoa que tocasse na água seria curada de qualquer enfermidade. Essa era a crença popular. Essa crença ela era muito estranha, porque essa crença ela nos coloca diante de duas dificuldades que as Escrituras nos confrontam. A primeira é que essa crença ela estimulava entre as pessoas uma competitividade. E a Bíblia nunca nos estimula a competição uns com os outros. A crença levava as pessoas a quererem umas atropelar a outra para chegar primeiro. E a Bíblia não nos ensina. Isso não é padrão bíblico. Por isso que essa crença, ela não tem como ela ser considerada de fato verdade. Uma outra coisa também que nos põe em dificuldade para acreditar que isso fosse verdade, é que além dessa crença incentivar a competição entre as pessoas, ela também ressalta o mérito próprio. Porque, segundo a crença, a primeira pessoa que chegasse, a mais rápida, a mais hábil, essa pessoa alcançaria a sua cura. Então haveria o mérito humano. Isso também vai contra as Escrituras, porque qualquer milagre que Deus possa realizar, ele é fruto da graça e não do esforço humano. Muito embora Deus até utilize muitas das vezes a mão de obra e até o material humano para realizar milagres, como enche as talhas de água e eu transformo a água em vinho. Tirai a pedra, e eu direi para o Lázaro, sai para fora. Muito embora Deus utilize a mão de obra humana, mas ainda assim não é o esforço humano.
Porque o ser humano pode remover a pedra do túmulo, mas ele não pode dizer para o morto: saia para fora. O ser humano pode encher muitas talhas de água, mas ele não pode transformar água em vinho. Só Jesus pode fazer isso. Todo milagre é fruto da graça. Então, esse tipo de crença vai exatamente na contramão do Evangelho. Isso aqui me parece mais uma superstição religiosa. Superstição é aquele tipo de crença que as pessoas vão assim aderindo a elas, tipo algumas mantras ou amuletos, né? Quem nunca ouviu falar de pessoas, e eu sei que os irmãos não fazem isso e nunca fizeram isso, mas quem nunca ouviu falar de alguém que manteve o Salmo 91 aberto na estante da sala, para que assim a casa pudesse ser abençoada? E eu já ouvi dizer de alguém que a página ficou tão velha que comprou uma Bíblia nova e cortou a folha e fez uma substituição porque ficou amarela. Isso é superstição, porque em nenhum lugar na Escritura nós vamos encontrar Deus nos determinando a fazer esse tipo de coisa. Isso é transformar esse livro que é sagrado, mas em um amuleto, torná-lo em algo supersticioso. Eu poderia ainda gastar muito tempo nessa noite citando alguns amuletos que a crendice e a superstição evangélica têm usado, infelizmente, nesses últimos tempos. Tipo água santa, toalha ungida, sal grosso, água do Jordão, chave da vitória, martelo para quebrar maldição. São coisas que envolvem a crendice popular. O ser humano parece que de alguma maneira ele quer apalpar alguma coisa para ele conseguir crer, quando na verdade a fé, ela não nos exige colocar a mão para crer. A fé é o firme fundamento daqueles que creem, daqueles que olham com os olhos da fé e vê aquilo que ninguém está vendo, mas ele consegue ver. E acredita naquilo que ninguém mais acredita, mas ele crê, porque é Deus. Jesus não manda o homem entrar na água. Jesus simplesmente fala, e a fala de Jesus é que oferece a cura. O tanque exigia esforço físico. O tanque exigia uma boa performance. Jesus oferece graça. O tanque beneficiava o mais rápido. Jesus alcança pela graça o mais incapaz. Muita gente hoje parece que vive correndo atrás da água que se move. Gente que vive correndo atrás das emoções passageiras. Gente que vive correndo atrás das experiências superficiais. Gente que vive em busca das campanhas sem transformação. Meus irmãos, o que transforma não é o movimento da água, é a voz do Salvador. O que muda a vida das pessoas não é o objeto que elas se agarram, é a palavra de Deus aplicada na nossa vida. Há um grande contraste aqui entre a crendice e a fé, entre os amuletos e a palavra de Deus. Veja que mesmo aquilo que tem a ver com a nossa fé pode se tornar em um amuleto da fé. Era o caso do tanque que apelidaram de Betesda. Aquele tanque deveria estar sendo usado para lavar as ovelhas, os animais que eram trazidos para serem oferecidos. E alguém em algum momento teve uma ideia: vamos promover aqui um movimento de cura no entorno desse tanque. E arrumaram outro lugar para lavar as ovelhas, mas aquele tanque passou a ser, então agora destinado para ser um lugar de curandeiros.
Jesus chegou e viu que aquele lugar, embora chamasse pelos homens de tanque de misericórdia, se tem um negócio que não tinha lá era misericórdia, porque era cada um por si, ninguém por ninguém. Observe comigo um outro contraste, uma paralisia física versus uma paralisia interior. Jesus fez uma pergunta muito intrigante para aquele moço paralítico. Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Queres ser curado? Meus irmãos, parece ser uma pergunta até irônica. Parece ser uma pergunta desnecessária. Mas o que Jesus nos revela aqui é que aquele homem paralítico, embora fosse paralítico fisicamente, mas aquele homem, de alguma forma, ele se acostumou com aquele estado em que se encontrava. E já não havia mais nele desejo algum de ser curado. Veja que coisa. A pessoa vai se acomodando e vai se enquadrando e vai se acostumando com o padrão de vida que tem, com o jeito que vai vivendo, e isso se torna, de certa maneira, confortável. E é nesse ponto que Jesus faz esse confronto, porque Jesus detectou uma paralisia muito mais profunda, não apenas física, mas uma paralisia espiritual na vida daquele moço. Às vezes nos acostumamos com a nossa condição. A paralisia pode virar identidade, a dor pode virar uma zona de conforto, a limitação pode virar desculpa. Há pessoas paralisadas pelo medo, paralisadas pela mágoa, paralisadas pela incredulidade, paralisadas pela culpa, paralisadas pelas perdas. Quando Jesus pergunta: você quer mudar? A pergunta confronta a nossa acomodação. Porque antes da transformação externa, há um despertamento interno. Jesus fez o homem entender que a vida dele não precisava continuar como estava. E deixe-me te dizer, nesta noite, talvez essa seja a grande mensagem que Deus tem para cada um de nós. A nossa vida não precisa continuar como está. Ela pode ser diferente daqui para frente. Ela pode ser melhor de hoje em diante. Talvez haja alguém aqui nesta noite que, sem perceber, se acostumou com a sua condição. Jesus está te perguntando hoje: você quer mudar? Você quer ser transformado? Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer ser um crente melhor? Você quer ser um funcionário melhor? Você quer ser um patrão melhor? Você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor? Você quer ser um filho melhor? Você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor? Eu disse outro dia para alguns irmãos, certa ocasião eu jogava um futebol com uma turma da igreja, e aí eu cheguei para o futebol naquele dia à noite, e aí tinha lá um irmão que fez uma brincadeira. Eu cheguei, só tinha homens lá, e ele chamou alguns, falou assim: vamos emparedar o pastor hoje aqui num canto, né? E vamos aqui dar uma surra no pastor. Foi de brincadeira, mas eu entendi algumas questões ali. E aí eu perguntei: mas o que está havendo? Por que eu vou apanhar hoje? E aí aquele irmão disse assim: porque o senhor fica falando sobre a gente ser um marido melhor,
e o senhor fala como que o senhor trata a esposa do senhor e tal, e aí a gente chega em casa, a esposa da gente fica cobrando isso da gente, que a gente seja um marido também assim, carinhoso, um marido que trata bem a esposa. Inclusive, meus irmãos, domingo que vem é o quê? Dia Internacional da Mulher. E o que os homens precisam fazer? Precisam homenagear as mulheres da sua vida. Se você tem filha, homenageie a sua filha. Você é casado, tem esposa, homenageie a sua esposa. Também a sua mãe, a sua sogra também, Consiga de alguma forma uma flor. Se não tiver com as condições financeiras para comprar um buquê, mas pede alguém em algum jardim aí, vai lá. Eu já fiz isso um dia, estava tão ruim a coisa, que eu peguei uma flor em um jardim emprestado, e nunca entreguei de volta, e aí cheguei em casa e entreguei para a Adma. Está aqui uma flor, meu amor. Não pude comprar nem um bombom dessa vez, mas está aqui uma flor. Mas aí, voltando lá, eles queriam me dar uma surra, assim, de brincadeira, por conta disso. E aí a pergunta que eu fiz foi: vem cá, por que você então não toma uma atitude, seja um marido melhor, ao invés de querer juntar uma turma para poder me bater? E aí sua esposa vai parar de cobrar. E, inclusive, eu digo mais, você vai ganhar e muito com isso. Isso vai ter retorno para a sua vida, porque ela será uma esposa muito mais feliz, muito mais satisfeita. Você quer ser um esposo melhor, um marido melhor? Meus irmãos, em nós não há força suficiente para isso. Em nós não há. Mas Jesus pode fazer esse milagre. Jesus pode tornar o homem mais rude, o homem mais assim, feito a machado, num dizer assim, bem antigo. Deus pode torná-lo num homem romântico, num homem carinhoso. Deus pode também tornar aquela esposa assim, braba, violenta, que quando namorava era uma gatinha, mas depois de alguns anos de casado se tornou uma onça, Não acontece disso, infelizmente. Alguns casos até se torna uma jararaca ao invés de onça, Eu sei que aqui isso não acontece, mas Deus pode transformar, mudar essa natureza. Sim, Jesus pode fazer esse milagre. Basta a gente querer, basta nós permitirmos. Talvez você esteja paralisado, talvez você esteja estagnado, mas hoje Jesus pergunta: você quer andar? Você quer andar? Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para andar. Fomos chamados para correr e fomos criados até para voar. Há momentos na vida que é difícil voarmos. Há momentos que correr não é fácil. Mas quando não for possível voar nem correr, a gente deve pelo menos andar. Mas parar não dá. Sabe por que parar não dá? Porque a vida não para. Porque o tempo está correndo. O relógio não para. A bateria dele pode até acabar, mas a gente sabe que o tempo continua correndo. Continua correndo. Hoje foi um dia a mais? Não. Hoje foi um dia a menos. Porque nós estamos mais perto do último dia nosso. Por isso que a gente não tem tempo a perder. Por isso que a gente precisa aproveitar o dia, o tempo que se chama hoje. E precisamos andar, porque um dia parado é perda muito grande. E na vida cristã nós precisamos estar andando, porque a vida cristã é como andar de bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a gente pode até percorrer um pouquinho ainda se tivermos uma ladeira abaixo, mas esse negócio de ladeira abaixo não é muito apropriado. Primeiro é porque a gente pode perder o controle, desgovernar e cair. Mas se a gente não estiver exercitando para a gente pedalar mais, quando a gente tiver a primeira subidinha, a gente não vai ter fôlego. Porque a vida cristã, ela precisa ser caminhada para frente, todos os dias. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então diga para o seu vizinho de culto aí: não pare,
E diga mais, não fique paralisado. Porque o tempo não para. O tempo não para, nós não podemos parar. Mas eu vejo ainda aqui um outro contraste. Já estou quase terminando. Hoje o nosso sermão está com 7 tópicos e eu estou no 6º, mas estou quase acabando. O outro contraste é a expectativa do merecimento e a teologia da graça. O homem disse: não tenho ninguém que me coloque no tanque. É uma das frases talvez mais tristes da Bíblia, quando alguém diz assim: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Este homem estava abandonado, esse homem estava no esquecimento, esse homem estava na solidão. E quando Jesus entra na cena, a solidão encontra companhia. Quando Jesus entra em cena, a fraqueza encontra poder. Quando Jesus entra em cena, a limitação encontra autoridade. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos uma mensagem que eu saí daqui com meu coração vibrando e cheio de alegria, porque nos ressaltou muito a importância da igreja na nossa vida. Quem somos? Somos a igreja. A igreja. Porque somos a igreja, nós não caminhamos sozinhos. E quando o apóstolo Paulo ensinou que a igreja é um templo para a habitação de Deus, em que cada um de nós é um tijolo nessa casa que Deus habita, eu então disse da importância do tijolo. Quando um de nós decide se afastar da igreja, é como que um vão, um buraco que se abre na parede. E aquele buraco, ele é exatamente a parte que cabe a você, a parte aonde você faz falta. Cada um de nós é um tijolo. Naquele dia, aquele homem foi não apenas curado, mas ele foi trazido também para a comunhão. Foi trazido para a comunhão. E a comunhão é fruto da graça de Deus. Fruto da graça. Deus não apenas nos salva em Cristo Jesus por meio da graça, mas Ele nos oferece também o privilégio de fazer parte da sua igreja, da sua família, do seu povo. E o maior contraste desse texto talvez seja esse: a ausência de ajuda humana em contraste com a presença do Filho de Deus. E quando Jesus agora se faz presente, o impossível pode ser realidade, o improvável pode acontecer, o imerecido pode ser recebido. E naquele dia, aquele moço não apenas foi curado da sua paralisia, mas ele também foi agora ingresso na família de Deus. Jesus entra nessa história para nos ensinar que qualquer milagre que exista, qualquer bênção que seja conquistada e qualquer favor merecido, mesmo que pessoas sejam usadas como canal para isso, milagre é fruto da graça, não é mérito humano, e Jesus, Ele nos dá por graça a oportunidade de vivermos e convivermos uns com os outros. Por fim, eu chamo você para observarmos o último contraste nesta passagem. Alguém deitado à beira do tanque. Quantos anos? 38 anos. E aí Jesus pergunta para ele: queres ser curado? E ele responde: mas eu não tenho quem me põe no tanque. Jesus diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquilo que foi uma imagem de 38 anos, alguém junto a um tanque, esperando pela sua cura. Olha o contraste. Esse homem agora sai com aquela maca, carregando aquela maca. E ele sai daquele lugar curado. Um grande contraste. Jesus não apenas cura, Ele manda levantar, tomar o leito e andar. O leito que antes carregava o homem, agora o leito é carregado pelo homem.
Aquilo que era símbolo de derrota agora se torna um troféu de vitória. Aquele homem sai carregando a sua maca debaixo do braço e por onde ele vai, ele tem um testemunho para contar e ele diz: um dia, por muito tempo eu estive deitado sobre essa maca, por 38 anos. A minha vida não tinha sentido, a minha vida era sem esperança, a minha vida era uma desgraça só. Ninguém me ajudava, mas passou Jesus de Nazaré por mim e Ele mudou a história da minha vida. E desde então eu não estou mais plantado em cima dessa maca, mas eu agora que carrego essa maca como sendo uma prova viva do que Jesus fez na minha vida, dizia ele. Jesus não apenas alivia, Ele transforma completamente. Ele muda a posição daquele homem, Ele muda a identidade daquele homem, Ele muda a história daquele homem e ele tem agora um testemunho para contar. Meus queridos irmãos, eu não sei como essa mensagem pode ter encontrado o coração de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Eu não sei como essa mensagem pode ter encontrado o seu coração, mas algumas coisas eu sei e tenho absoluta certeza. Eu sei que você pode sair daqui nesta noite transformado. Eu sei que você pode sair daqui hoje como uma pessoa diferente do que entrou. Eu sei que você pode voltar para casa hoje completamente restaurado e animado. Eu sei que você pode começar essa semana cheio de esperança. Se a sua vida está paralisada, Jesus pode mover o seu coração nesta noite para que você saia daqui andando, quem sabe correndo, e pode ser que até voando, porque os que esperam no Senhor, eles correrão como águias, eles voarão como águias, correrão e não se cansarão, e andarão, quando não conseguir correr e nem voar. Você pode sair daqui hoje andando, correndo e quem sabe até voando. Se você está meio desanimado, Jesus pode renovar a sua fé nesta noite com poder e graça. E hoje há duas possibilidades apenas diante de nós. Ou nós continuamos do jeito que estamos, considerando os méritos humanos, vivendo muitas vezes em competição, carregando nossas frustrações, cheio de uma religiosidade, muitas vezes vazia, ou ouvimos a voz de Jesus que com graça, com autoridade e com poder está nos dizendo hoje: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, vai testemunhar de mim por aí, porque a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Talvez haja alguém aqui na mesma situação hoje, rodeado de gente, mas sozinho, religioso, mas não transformado, esperando a água se mover e paralisado. Hoje não é a água que está se movendo, hoje é Jesus que está passando e está dizendo: levanta-te e anda, levanta-te e anda. Não é sobre ritual, não é sobre mérito, é sobre ouvir a voz do Filho de Deus. Se Ele falou, levante-se. Se Ele ordenou, caminhe. Se Ele curou, testemunhe. Porque quando Jesus entra na história, a paralisia desaparece e a graça entra em cena. Eu quero nesta noite, antes de orar, terminando este culto, convidá-lo a exaltarmos o nome desse Jesus, esse Jesus que fala conosco ainda hoje, através de um episódio, de um acontecimento registrado muito bem, cuidadosamente por um dos evangelistas. E eu quero convidá-lo nesta noite a nos colocarmos em pé e declararmos que esse Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que é o Criador da vida, Ele é aquele que tem mudado a nossa sorte
mesmo quando a gente não via mais uma saída, e por isso nós diremos juntos: quem sou eu para negar o teu poder? Adore ao Senhor neste momento e logo depois nós estaremos orando.
Deus. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Antes de orar, terminando esse culto, eu queria pedir aos irmãos, todos que pudessem estar de olhos fechados. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e a palavra de Deus alcançou o seu coração. Quem sabe você chegou aqui sem esperança. Quem sabe você veio em busca de uma resposta. E quem sabe a palavra de Deus alcançou o seu coração e você está nesta noite entregando a sua vida a Jesus. Quem sabe você está tomando uma decisão de fé, de confiar naquele que é o único que pode trazer realmente uma nova perspectiva para a nossa vida. Não vale a pena vivermos agarrados aos amuletos, às superstições, às crendices. Só Jesus pode, de fato, mudar e moldar a nossa vida. Se você deseja nesta noite entregar a sua vida a Jesus, ore comigo da seguinte maneira: Senhor Jesus, assim como naquele dia o Senhor mudou a vida daquele moço ali junto àquele tanque, eu te peço, Jesus, muda a minha vida nesta noite. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui como sendo uma nova criatura. Eu quero viver uma vida de testemunho do teu poder. Eu quero ser alguém que vai contar a outros aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida a partir de hoje. E eu me comprometo, Jesus, a cada dia testemunhar a tantos quanto eu puder, que o Senhor transforma, que o Senhor dá sentido à nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esse tipo de oração com sinceridade, você entregou a sua vida a Jesus. E o nosso convite é: continue caminhando conosco, esteja conosco em nossos cultos, procure os nossos irmãos, membros da nossa igreja. Certamente você conhece algum deles, alguém da nossa igreja, ou a mim mesmo que estarei ali à porta agora, e diga: pastor, eu quero caminhar com Jesus. E caminhe conosco, nós queremos ajudar você a caminharmos juntos, caminharmos juntos. Aquele moço naquele dia disse: não tenho ninguém. Você não precisa jamais dizer esse tipo de coisa, não tenho ninguém. Você tem pessoas, olhe do seu lado aí, você tem pessoas aqui, você tem uma família, você tem um pastor, você tem uma igreja aonde você pode contar com cada um de nós. Deus abençoe a sua noite, a sua semana, que Deus assim nos conduza em paz e segurança aos nossos lares. Até o nosso próximo encontro. Amém e amém.